Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale e um mega potencial de valorização nas ações da maior mineradora aqui do país. A Vale no longo prazo poderia se valorizar acima de 800%, isso mesmo que vocês ouviram, tá? Detalhe que o retorno na Vale nos últimos 10 anos superou 800%. Você teve 900% de rentabilidade nas ações da companhia. E o minério de ferro, que acaba sendo o principal amplificador, propulsor ou detrator do resultado da Vale, segue em baixa. Isso aqui já mostra para nós um termômetro de que a empresa poderia estar barata, longe do seu pico histórico. Mesmo após essa grande alta nas ações da mineradora, a Vale subiu aí numa lupa de um ano, mais de 75% na cotação. Ela ainda poderia estar barata, tá? Porque cotação não mostra nada. O que mostra é resultado e ver se a empresa aí, né, tem perspectiva para continuar surpreendendo para os próximos anos. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar um segredo sobre Vale, que ela ainda poderia continuar subindo na cotação e pagando um provento bem acima da média. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda aí muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Vale, pessoal, é uma das ações que compõem a carteira do canal. De fato, é uma posição marginal. Eu tenho quase 3% de toda a carteira na Vale, o que é muito pouco, né? Mas sim, em comparação ao patrimônio total, é uns 3% da carteira. Por quê? Porque tecnicamente não deu tempo de acumular. Essa é que é a grande realidade. Eu tô esperando um preço um pouquinho melhor, tá? Para fazer grandes aportes, porque a Vale eu acho uma empresa aí para carregar para longo prazo, com qualidade. E eu queria que representasse pelo menos uns 7 a 8% da minha carteira, vindo ali para a quarta ou até, né, quinta maior posição da carteira, porque eu acho que Vale aí, sim, tem um bom futuro olhando para longo prazo. Quando a gente fala da Vale, pessoal, claro que a gente não pode, né, ignorar o fator dela ser muito exposta à China, à demanda chinesa. Tanto que mais de 50% de todo o portfólio de receitas da Vale está atrelado na China. Então, se a China vai bem, tecnicamente, teoricamente, a Vale também vai bem. Foi o que aconteceu desses últimos anos para cá. A China teve um crescimento muito grande da sua economia, o que fez com que a Vale acabasse tendo aí uma alta bem expressiva. Mas sim, o fato só da China não é o mais importante, e sim esse camarada aqui, ó, o minério de ferro. A Vale, 78% da receita dela está atrelada ao minério de ferro, a pelota do minério de ferro. E para você que não sabe, o minério de ferro da Vale é um dos que mais tem qualidade no planeta, porque o minério de ferro dela é o de Carajás, com mais de 85% de concentração de teor ferroso. Então ela tem, em comparação com outras empresas do setor de mineração, como Ferbasa, né, Aura Mineral, você compara ali com outras empresas desse setor, a Vale é a que tem mais qualidade, né, a que tem mais tranquilidade. Por quê? Porque ela já domina a fatia de mercado aqui no Brasil na parte de minério de ferro. Você tem menos risco ao investir em Vale. Fora que ela está diversificando a sua receita na parte de níquel e de cobre, que estão sendo aí grandes propulsores. Inclusive essa grande alta nas ações não foi por conta do minério de ferro. Por quê? Porque o minério de ferro segue em baixa. Você vê aí, né? O minério de ferro segue se desvalorizando de $200 a pelota para a faixa de 100. Se depender de minério de ferro, a ação estava em baixa. Uma pena, né? Porque o cobre e o níquel aqui fizeram um favor da ação subir abruptamente. Mas ela ainda está barata, porque você vê que a parte de minério de ferro ainda está em baixa. Uma questão contraintuitiva a gente usando aqui, né? E detalhe que a Vale, assim como a Petrobras, ela tem um baixo custo de extração por pelota. Enquanto a Petro tem um baixo custo de extração por barril, a Vale tem um baixo custo de extração por pelota de minério de ferro. Se não me falha a memória, a pelota do minério de ferro da Vale, o custo caixa da pelota, fica na faixa de $52 a pelota, o que faz com que ela tenha muita margem. Para ela começar a ter prejuízo na sua operação, o preço da pelota precisaria cair abaixo de $52 a pelota. Então, assim, qual que é a probabilidade disso acontecer? Baixíssima, porque ela é que nem a Petro, ela faz preço, ela domina aqui o mercado. Se a empresa perceber de que o preço da pelota está caindo abaixo do que ela consegue operar, ela poderia congelar os seus estoques e inviabilizar a produção, fazendo com que o mercado, de uma maneira forçada,
aumentasse o preço da commodity, minimamente para que ela tenha, né, uma margem um tanto positiva. Então você já tem essa proteção em Vale de que dificilmente o preço do minério de ferro vai ficar por níveis tão defasados por muito tempo. Claro, não espere altas expressivas, precisa acontecer algum fator econômico, né, para que a alta aconteça, mas, né, pessoal, também você não pode aí ser tão ingênuo de pensar que o preço do minério de ferro ficará abaixo de 50 dólares por muito tempo, porque senão a Vale vai paralisar os estoques e vai acabar até com as exportações. Então, assim, é em pensar por uma questão intermediária. Vamos ter equilíbrio aqui, bom senso. Nem tanto para cima, nem tanto para baixo. E o investidor, ele se aproveita muito nesse momento. Ah, Pablo, mas você tá blefando. Eu já vi momentos que a pelota do minério de ferro já foi cotada abaixo de 50 dólares. Mas eu te faço uma pergunta, foi por muito tempo? Não é que não pode chegar nesse preço, mas a questão é por quanto tempo que esse preço vai acontecer? Porque poder chegar, pode. Mas quanto que pode ficar? Geralmente de 1, 2, 3 meses? Rapidamente a empresa vai paralisar a produção e jogar o preço lá em cima. Eu particularmente queria que isso acontecesse, tá? Porque a gente veria uma Vale cotada aí por 10, 5, 12 reais. Eu iria comprar muito ações da Vale se isso acontecesse. Mas, né, paciência, né, pessoal? O mercado não nos oferece essas oportunidades. Tecnicamente é inviável disso acontecer por muito tempo, pelo menos, né? E aí você já consegue pensar que ela poderia estar barata, porque o minério de ferro está em queda, a empresa está com uma relação EV sobre EBITDA ainda baixa, mesmo a cotação aqui não diz nada. Ela pode estar valendo 100 reais e ainda está barata. Mas assim, cuidado, tá? Até porque você tem que analisar as perspectivas. Você olha aqui, ó, Vale tá por 24 vezes lucro, tá descontada, porque geralmente em ações mais cíclicas, quando o PL está mais alto, denota de que é uma oportunidade. Mas eu não olho muito para PL, eu tô olhando, sabe para quem? Para esse camarada aqui, ó, o EV sobre EBITDA, tá? Se você pega a Vale, ela é uma empresa com dívida, por mais que ela tenha uma dívida controlada, ela ainda tem dívida de 1,3 vezes a sua geração de caixa. Então, o que a gente vai usar? O ROIC, que é o retorno do capital investido. A média dela é 16% ao ano, ok, é uma empresa boa, consegue crescer muito bem. E detalhe, que se a gente pega o EBITDA da Vale, geralmente ronda na faixa de 70 a 80 bilhões. Se você supor apenas esse EBITDA, sem se traduzir numa recuperação, ela já estaria barata, mesmo agora no curto prazo, né? Estaria para uma relação EV sobre EBITDA de 5,6 vezes. E aí se você coloca a média de Vale, que é ser em 10, você tem aí, né? Tecnicamente 80 vezes 10 e você tira aqui a dívida líquida dela, que fica na faixa de 70 bilhões, divide pela quantidade de ações da companhia, era para a Vale estar valendo pelo menos R$ 164 reais. O que hoje a empresa a R$ 85 reais, você teria um potencial de valorização de 93% na cotação. Por isso que várias casas de análise estão jogando o preço-alvo lá em cima, porque eles olham para essa perspectiva de EV sobre EBITDA que está mal precificada pelo mercado. Então assim, né? Hoje você tem upside. Eu particularmente prefiro Vale abaixo dos 80 reais, porque essa margem já abre para 100%. Eu prefiro no mínimo em ações mais cíclicas ter 100% de margem. Grandes aportes, 130, 140% de margem, né? Porque o preço faz total diferença nisso. Fora que além dessa alta, a empresa tá barata até mesmo olhando para uma lupa do dividendo, porque mesmo com o minério de ferro desvalorizado, a empresa ela paga ali um payout de 45%. E aí se você coloca isso aqui, né, dividido pela quantidade de ações, você tem aí R$ 7 reais por ação. Se você divide aqui, né, por R$ 85 reais, você tem 8,3% de dividend yield. Perceba que a Vale poderia pagar um bom dividendo ao acionista. Imagina para você que garantiu as ações da Vale a R$ 60 reais, há pouco tempo atrás, que estava quase que de graça. Você está garantindo 11,6% de yield. Então assim, pessoal, se Vale caísse no curto prazo, seria muito bom, tá? Para pelo menos eu aumentar esse provento para 9, 10% ao ano, por uma margem de segurança. Então assim, Vale abaixo para mim dos 80, já fica uma região para eu ficar de olho para ele fazer pequenos aportes. Grandes aportes apenas abaixo de 75 a 74 reais, que aí o preço já fica bem melhor, tanto para a questão do dividendo e até mesmo para valorização. E esperamos que esse preço do minério de ferro não suba, né? Porque aí a empresa fica barata por mais tempo. Só que existe um segredo aqui escondido na Vale que vão além dos números. De fato, os números estão atrativos, né? A empresa tem potencial de alta, observando pelo EV sobre EBITDA. Você olha pela lógica do Graham, a empresa também está barata, porque se você olhar o preço justo da ação mediante ao seu valor patrimonial, a Vale teria um preço justo de 120 reais. Então hoje, né, a 85 você tem margem, você tem 41% de alta projetada para as ações da companhia. Retorno embutido na ação, usando a fórmula de 1 menos payout vezes ROIC, né? Mais aí dividendos da empresa e supondo um re-rating, supondo que a ação ela suba 15% ao ano
daqui a uns 4 a 5 anos com um ciclo de commodities, Vale poderia te gerar 32% ao ano na média. Mas o que vai além dos números, Pablo? O que você tá falando aí pra gente? Tô falando do mercado indiano. Mercado indiano? Que raios é isso, Pablo? Exato. A Vale, ela tá buscando diversificar as receitas dela além da China. O mercado indiano, ele tem... a Índia, tecnicamente, é um paraíso de commodities, pessoal. Tirando o Brasil, ó, pensa assim, ó, Brasil, Índia fica logo abaixo. Tecnicamente, tá? A Índia tem um minério de ferro de tão qualidade quanto o minério de ferro de Carajás aqui no Brasil. E a Vale, ela tá tentando explorar esse mercado. Se ela conseguir entrar, ela pode ter algo muito parecido com a Petrobras que está acontecendo com a margem equatorial. Ela pode dobrar a sua produção olhando para 10 anos à frente. Então você pode ter uma Vale que lucra hoje em seu EBITDA de 80 bilhões, lá no futuro ela pode ter um EBITDA de 120 a 130 bilhões. Perceba que eu estou precificando futuro, tá? Entendam bem, futuro, daqui a 10 anos, não é pro agora. E aí você pode estar comprando hoje uma empresa trabalhando nessa tese de crescimento no longo prazo. Você estaria comprando uma Vale hoje cotada por um EV sobre EBITDA de 3 vezes. O yield que você está pagando hoje lá daqui a 10 anos pode estar valendo para você, tecnicamente, ó, 8 vezes 2 pode valer 16% ao ano na sua média. E esse é o poder de ações de commodities aqui no Brasil. O setor de commodities cresce bem porque está sempre explorando. O minério não vai acabar tão cedo. Essa historinha aí de que o minério de ferro vai acabar, pessoal, isso aí vai demorar séculos para acontecer. E a gente nem vai estar aqui mais para ver. Essa que é a grande realidade. E aí você não vai aproveitar esse ciclo de crescimento? Ó, a gente tem uma empresa que não parou de crescer até agora. Ela pode crescer uma taxa mais lenta? Poder pode, mas vai continuar crescendo. E dependendo do preço que você paga, você pode conseguir um retorno interessante, né? Por isso que eu coloquei Vale na carteira. Eu olho por essa perspectiva de crescimento no futuro, mas também não quero pagar qualquer preço, porque o crescimento não é garantido. Eu quero trabalhar no agora também. Eu vou colocar valor presente isso, não vou pagar qualquer preço. Eu vou querer os melhores preços possíveis para que minha rentabilidade no futuro não seja prejudicada. E aí a empresa pagando aí 8, 9% de yield a uma taxa de crescimento de 8 a 9% ao ano, para mim já tá ok. Uma da de mais qualidade de empresa aqui do Brasil, né? Pelo menos na parte de mineração, para mim a Vale é a melhor de todas. Aí depois vem as outras, né? Vem a CSN Mineração, tem a Aura Minerals, né? Que é uma small cap, tem a Ferbasa, porém a Ferbasa, ela atua mais na parte de ferroligas, ela é mais subnichada. Ela não atua no minério de ferro bruto como a Vale, ela atua em ferroligas, quartzo, né? Esses metais aí, aço inoxidável, totalmente diferente da Vale. Mas aí, a Vale, ela atua como um todo e tem sim esse potencial de crescimento. Então na carteira eu aliei tanto o fator da qualidade como do preço, né? O preço para mim ainda segue barato, só estou esperando recuar abaixo dos 80 a 78 reais, que eu com certeza eu vou fazer mais alguns aportes, porque eu quero que a Vale represente pelo menos uma posição um pouco maior na carteira, para que eu possa colher esse efeito de composição no longo prazo. Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Segundo ponto é que você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores e ainda é totalmente automatizada. Pablo, que maravilha! Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E a Vale hoje continua representando uma posição interessante. Ah, Pablo, você mentiu pra gente, você falou que a empresa subiu 800%. Isso eu tô colocando pro longo prazo. Suponha aqui por um cálculo de aproximação simples, antes da gente encerrar esse vídeo, tá? Pra você que ficou comigo até o final, vou falar aqui pra você, ó. 80 bilhões hoje a empresa tem de EBITDA. Se você coloca uma taxa de 8% ao ano por 10 anos, olha quanto vai ser esse EBITDA daqui a 10 anos. 172 bilhões. Imagina se o mercado hoje paga na ação o seu EV sobre EBITDA médio. Mesmo que você desconte a dívida líquida da Vale hoje, você está trabalhando aí em 1,6 trilhão de valor de mercado. Hoje a empresa vale seus 300 bi. Você tem um potencial de alta de 447%, colocando dividendos e reinvestimento. Esse retorno poderia superar mais de 800% olhando lá para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até um próximo vídeo e fui!